Muito bem, olha só. Gostou da minha camisa aqui, ó? Bonita, bonitona hoje aqui, hein? O pessoal é corvinho aqui, adora um vinho. Do meu lado eu tenho o prazer de receber o grande advogado aqui da cidade de Guarulhos, um dos melhores aqui do país, doutor Augusto Tolentino. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. É sempre uma satisfação estar presente ao seu programa. Um assunto sempre tão importante e hoje falando sobre a medicina oftalmológica. Teremos a participação de duas grandes médicas, duas baluartes da oftalmologia nacional, e também a participação do deputado Eduardo Veloso, que é o relator de projetos de grande importância para a saúde nacional. E olha só, já estão nos acompanhando aqui o Celso Pinheiro, lá dos Pimenta, a Sônia Barbosa, o Mãozinha, o Hernandes Prata, está nos acompanhando. O Celso Pinheiro está falando aqui para nós, né? A Secretaria de Finanças de Guarulhos, o contribuinte às vezes paga o imposto, seja comercial ou residencial, e recebe e manda o nome para a dívida ativa. Se isso aconteceu com você, Celso, passa para nós que a gente conversa diretamente com o responsável. Engenheiro Eduardo Henrique Martins nos acompanhando. Muito bem. Nós estamos com duas doutoras aqui. Olha, é interessante. Muitas vezes você vê histórias do Nordeste em que numa família tem 3, 4 pessoas cegas. Eu sempre achei isso um absurdo. Falei assim, nossa, é muita falta de sorte numa família só ter 3, 4 pessoas. E aí, com o tempo, eu acabei descobrindo, doutor, o motivo. Porque, de repente, é uma doença genética, né, que vem na família, como o glaucoma que tem na minha família. E se não tratar, é uma doença tão silenciosa, doutor, que você não percebe que está ficando cego. Aconteceu comigo. Eu perdi hoje mais de 60% de um olho. E eu não percebi, eu só percebi porque fazia fotografia e eu descobri que um olho, ele ficava mais escuro do que o outro na hora que eu estava fotografando. E é uma doença que se detectada no começo, doutor, evita a cegueira. O diagnóstico precoce das doenças oculares, ele é responsável pela recuperação de uma infinidade de pessoas, sempre feito por um oftalmologista. Ocorre que nos últimos tempos, nós temos visto em algumas lojas, algumas óticas, a consulta gratuita, consulte grátis. E nesse momento aparece a figura do optometrista, que faz a detecção de qual o grau necessário, faz o óculos para essa pessoa. Óculos esse que vai permitir que ela enxergue um pouco melhor naquele momento e mascare sintomas gravíssimos de doenças que, diagnosticadas por um médico oftalmologista precocemente, podem ser tratadas e não levar este jovem à cegueira. Hoje, Roberto, nós temos o advento das telas, né? A luminosidade do celular, da televisão, dos computadores, que prejudica absurdamente os nossos jovens. Nós estamos com a doutora Cris, que é a nossa presidente da Associação Brasileira de Oftalmologia, de oftalmologistas, que vai explicar com muita propriedade. Boa noite, doutora Cris, uma satisfação ter a doutora aqui conosco. Boa noite, doutora Cláudia. Doutora Cláudia, outra brilhante oftalmologista, e agora concorrendo ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, justamente com essa bandeira maravilhosa que é proteger os nossos jovens da cegueira precoce. Boa noite, doutora Cris. Muito boa noite. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Boa noite aos telespectadores, doutor Augusto, senhor. Eu não sei se vocês querem perguntar, se vocês querem que eu manifeste a respeito. Bom, deixa eu cumprimentar primeiro a doutora Cláudia também. Doutora Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada a todos aí na audiência. A Cris, boa noite, Cris. Boa noite, doutor Tolentino, a todos vocês.
Bom, eu acho que o grande tema dessa questão que nós estamos discutindo aqui é a importância do tratamento precoce. Isso é extremamente importante. E eu sou prova viva disso, porque eu tenho glaucoma, né, e trato aí há mais de 20 anos e descobri por acaso, porque é uma doença que você não percebe. A importância de ter o tratamento precoce, principalmente para as camadas mais pobres da nossa população, é extremamente importante, não, doutora Cris? Sim. A minha área, particularmente, é mais prevenção. Eu gosto de promover saúde, eu não gosto de tratar a doença. A minha formação foi como médico oftalmologista plástico ocular e trabalhava com o segmento anterior e tive a oportunidade de começar a receber pacientes encaminhados por pediatra para exame de rotina numa fase em que a gente não existia oftalmopediatria. Então, me dedico muito à puericultura, ao desenvolvimento visual infantil. Então, a minha ideia é sempre promover saúde e evitar a doença. A nossa grande preocupação com o glaucoma é justamente o diagnóstico precoce. Eu estou com ecolalia, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com microfonia. Eu vou tirar. Perfeito. Para mim, acho que ficou melhor assim. Perfeitamente bem. Então, o meu foco é sempre prevenção, diagnóstico precoce, e para as crianças em especial, isso é brutal, é definitivo, que o exame oftalmológico da criança seja feito precocemente. A Cláudia também é uma oftalmopediatra, então se a gente tiver a oportunidade de conversar sobre isso futuramente, nós conversamos. Eu entendo que o foco hoje é falar sobre glaucoma. Glaucoma é uma doença que é silenciosa e a gente só detecta em exame de rotina. O paciente chega para o exame de rotina para checar o grau dos óculos, ver se está tudo bem, para receber orientação de iluminação, de como usar a tela, de como proceder. E eu sou, antes de ser médico oftalmologista, eu sou médica, então a minha abordagem é sempre promover e cuidar da saúde do paciente. Os olhos dele não saem andando por aí. Ou esses olhos estão no contexto de saúde, ou de hipertensão arterial, de diabetes, e eu preciso sempre saber como é que é a rotina desse paciente, como é que é o trabalho, como é que é o dia a dia, se dorme bem, se não dorme, se fuma, se não fuma, se faz atividade física, se não faz, porque isso é um contexto de saúde ou de doença e são fatores de risco para o glaucoma. O antecedente familiar ele é muito importante, então o paciente que tem antecedente familiar de glaucoma, nós sempre temos a preocupação a mais, bandeira amarela, bandeira vermelha, temos que acompanhar melhor esse paciente. Para os senhores terem uma ideia da importância do glaucoma, existe o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e existe um código específico para a suspeita de glaucoma, porque esse paciente requer um acompanhamento mais próximo do que um paciente que vem exclusivamente para o exame de rotina. Se os senhores me permitem, eu vou desenhar aqui como é que vai acontecendo com glaucoma. O campo visual vai fechando ao longo de anos. E o paciente continua enxergando. E a gente não tem como abrir esse campo visual. Ele vai fechando ao longo de décadas. Então o paciente só vai ter sintoma quando ele começar a trombar no batente da porta, quando ele tropeçar no degrau, e nós não conseguimos ampliar o campo visual. Isso é muito severo. E é particularmente importante porque a incidência de glaucoma aumenta a partir dos 35 anos de idade. E a partir dos 70, 80 anos de idade, a gente tem um outro problema, que é a degeneração macular senil, que pode comprometer a região central da visão. E aí? Como é que a gente recupera esse paciente? A gente não recupera. É muito difícil. Então, glaucoma a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Caso tenha glaucoma, a gente tem que fazer a intervenção medicamentosa, se for o caso cirúrgico, se for o caso associar drogas, para evitar que o campo visual realmente feche. Eu lamento que o senhor tenha detectado tardiamente o glaucoma no seu caso, mas requer cuidado, sim. Quando eu descobri, doutor, já tinha mais ou menos 50%. Doutora Cláudia, o Celso Pinheiro, nosso telespectador, ele está perguntando, diante de tanta importância, se o SUS não atende grátis, assim, os pacientes mais que não tem um convênio ou que não tem uma médica particular. O SUS atende de graça, doutora Cláudia? Olha, eu sou de Vitória, aqui em Espírito Santo,
E nós temos um serviço aqui do SUS que atende, mas a oftalmologia pediátrica ainda deixa muito a desejar em todo o país, né? E tem o atendimento, mas tem uma fila. No SUS eu faço glaucoma congênito. Então tem uma fila que fica glaucoma congênito, principalmente, acima de todos os glaucomas, é uma urgência. E a gente tem uma fila que tem que ser cumprida pelo volume que nós temos no SUS. E estamos aí na necessidade de espalhar a oftalmopediatria pelo SUS, né? Se é que eu respondi a sua pergunta. Perfeito. Eu só vou dizer aqui que o Mário Franco está mandando uma boa noite para o Dr. Tolentino. Luiz Carlos Ribeiro da Cruz, boa noite. Estou acompanhando o programa aqui de Espinosa, Minas Gerais. no norte de Minas Gerais. Parabéns a todos, em especial meu primo Dr. Augusto Tolentino. Boa noite, Luiz Cláudio. Sônia Barbosa está com a gente aqui. Pois não. A doutora Cláudia e a doutora Cris falaram uma coisa muito importante que me chamou a atenção, que é justamente no que se refere ao cuidado com a oftalmologia infantil. E é justamente nesse ponto que se começam os grandes problemas, porque você detecta que uma criança não está tendo um aproveitamento escolar positivo porque ela não está enxergando direito. E aí a nossa grande preocupação. Porque muitas vezes as populações mais carentes, que não têm acesso muitas vezes ao próprio SUS, não tem como ajudar essas crianças. Então passam na frente de uma ótica, consulta gratuita. Ela entra achando que está tendo um grande benefício e nesse momento é atendido por uma pessoa que não é habilitada, que coloca um óculos, que melhora a visão e pode ser um glaucoma precoce, acometendo já, não posso estar falando bobagem, doutora, mas uma criança, bem como os adolescentes, por conta da luminosidade do celular e tudo mais. Então, gostaria que as duas doutoras, a doutora Cris, presidente da Associação Brasileira de Oftalmologistas, e a doutora Cláudia, que hoje é candidata à presidência do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, dessem a sua impressão desse tipo de atendimento, qual é a prejudicialidade que isso pode causar a essas crianças. Iniciando pela doutora Cris. O desenvolvimento visual, ele acontece lentamente. E quanto mais precoce o problema visual acometer o paciente, mais severa é a consequência. Então, o exame visual das crianças é muito importante desde que ela nasce. Existe o exame do olhinho, que é feito na maternidade pelos pediatras. O paciente recém-nascido, ele só tem alta do hospital, da maternidade, depois que o pediatra neonatal avaliou e fez o exame do olhinho. Por quê? Porque a gente precisa escolher o glaucoma, excluir o glaucoma congênito, catarata, opacidade de desvio. Por quê? A visão, vocês me permitem, dá para enxergar bem aqui? Para a gente poder enxergar, a luz tem que atravessar a córnea, o cristalino, e a imagem tem que chegar na retina. Saindo daqui, tem que ir para o cérebro. Esse caminho tem que estar livre. Se houver alguma opacidade aqui na córnea, ou no cristalino, ou na cavidade vítrea, a imagem não chega com nitidez. Então, esse é o primeiro passo, excluir a opacidade de meios. Depois, esse paciente ele tem que ser acompanhado com relação ao exame de motilidade ocular extrínseca, que é como o nosso... a motilidade ocular extrínseca é uma ferramenta de relacionamento com o meio ambiente que é fundamental. É com ele que a gente faz um movimento de busca, é através dele que a gente percebe um perigo se aproximando, é através dele que nós conseguimos manter o foco, é ali que eu tenho que olhar e manter os dois olhos trabalhando juntos. Então, esse exame de motilidade ocular extrínseca, teoricamente, o pediatra está apto a avaliar. Então, quando existe uma suspeita de estrabismo, às vezes a gente espera até uns 4 meses de vida, por quê? Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, mas nunca depois dos 6 meses. A gente sempre tem que ter certeza que a partir dos 6 meses, os dois olhos estão trabalhando de acordo. Por quê? Porque se isso não acontece, nós temos comprometimento do desenvolvimento do cérebro. E isso não se recupera mais, são alterações anatômicas.
Então não adianta uma criança que tenha um problema que poderia ter sido controlado ou contornado ou resolvido na primeira infância chegar no consultório aos 9 anos de idade. É muito ruim. Então, o diagnóstico precoce para o desenvolvimento visual é fundamental. É fundamental. Então, nós pedimos sempre aos pediatras, a doutora Cláudia, assim como eu, nós temos um grupo de pediatras que sempre nos encaminham os pacientes, mas isso é importantíssimo aos colegas pediatras, aos pais, aos avós. Exame de rotina em criança. Principalmente porque quem aqui volta atrás na manivela de abrir o carro? Quem aqui volta atrás na direção hidráulica? A criança, ela não tem parâmetro para saber que tá ruim. Se tá ruim, ela não vai falar, ai, tá ruim. Ela não sabe que pode ser melhor, porque ela não teve, às vezes, a oportunidade de saber que pode ser melhor. Aquela visão ruim que ela tem, que é do que nós chamamos de ambliopia, ou chamado olho preguiçoso, é o parâmetro normal dela. Então, nunca esperem uma criança reclamar que está enxergando mal para levá-la ao médico oftalmologista, de preferência oftalmopediatra. Mas o médico oftalmologista, quando ele achar, o médico geral, quando ele achar que tem que encaminhar para o oftalmopediatra, ele encaminha. Mas toda criança deve ser submetida, principalmente na fase pré-escolar. Como é que uma criança vai aprender a ler se ela não ouve? Como é que ela vai aprender a ler se ela não enxerga bem? E essas questões orgânicas têm que ser resolvidas precocemente. Doutora Cláudia. Pois não. Eu vou entrar na parte dos eletrônicos, completando aí a Cris. Por favor. Nós estamos numa era de eletrônicos e isso não vai voltar atrás. E cada vez o aumento indiscriminado, abusivo do uso dos eletrônicos está ocorrendo. E quando a gente tem atendimentos, eu vou chamar de atendimentos e não consulta, porque consulta se faz, é um ato médico, consulta se faz por médico. E antes, vou abrir um parênteses aqui, antes de sermos oftalmologistas, todos nós somos médicos. 6 anos de medicina para conhecer doenças, diagnosticar e tratar doenças. Por isso nós vamos falar, quando nós falamos de oftalmologista, nós vamos falar de medicina. Então, a medicina, essas crianças com uso indiscriminado de eletrônicos, acabam fazendo uma uma falsa miopia, que se chegar a esses atendimentos, vão ser usados os óculos, receitados os óculos, que chega lá na sala de aula, ela não tem progresso nenhum. E com a falta de progresso, porque não resolveu o caso, não é assim que se resolve, o oftalmologista vai adotar outras medidas para resolver, até colírios para relaxar essa musculatura, a gente usa muito. Essa criança vai ter uma queda na autoestima, porque o rendimento escolar vai ser baixo, o rendimento dela, há uma queda na autoestima, há uma dificuldade de socialização, e compromete todo o estado geral da criança, que vai parar no neurologista, uma criança ansiosa, frustrada porque não consegue acompanhar a turma, uma criança que vai ser diagnosticada até com um déficit de atenção, e nós temos um problema, aí nós vamos ter uma geração com um problema de saúde pública, uma geração que não consegue lidar com as suas ansiedades, com as suas frustrações, uma geração drogada, porque tem que usar droga para diminuir essa ansiedade. Então, aí nós vamos gerar um problema nacional de saúde. Então, esse detalhe que eu queria frisar nessa falta de diagnóstico precoce nessas crianças. E não só nas crianças, no adulto também, né? O adulto teria uma queda da produção na empresa e nós teríamos uma queda de receita. Está aí mais um dos principais impactos que teria esses atendimentos com o uso de óculos desnecessários e muitas vezes errados para a situação do paciente. Tá ok. Nós estamos também tentando entrar em contato aqui com o deputado Eduardo Veloso. Já está tudo certo aí, produção, o deputado Eduardo Veloso.
porque o Celso Pinheiro, ele estava falando, o nosso telespectador, ele estava falando assim, ó, que pelas redes sociais é comum chegar ofertas de exames de visão grátis, chegar lá, mas aí você chega lá, tem que pagar o óculos e tem que pagar a armação e tem que pagar tudo. E ainda tem uma outra questão do André Oliveira. Essa consulta gratuita deve ser vista como um crime ou como exercício ilegal de medicina, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Embora existam os optometristas com... Desculpa, a doutora Ismante está dizendo assim, venda casada é crime também, é outra questão. Sim, a venda casada é um crime contra o consumidor. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é um exercício ilegal da profissão. Uma vez que, sob a minha humilde ótica, a oftalmologia é ato exclusivo de médico. Então, como a doutora Cláudia falou com muita propriedade, e também a doutora Cris, os médicos estudam 6 anos para entender e aprender a medicina, e uma especialização de mais 3 anos na oftalmologia, justamente para detectar precocemente essas doenças e evitar que essas coisas ocorram. E aí, ato contínuo, até uma coisa a doutora Cris falou com muita propriedade, o projeto de lei do deputado Eduardo Veloso faz o teste do olhinho para precocemente já detectarmos essas doenças, para que essas crianças possam ter tratadas precocemente, bem como outro projeto de lei que visa incluir no campo de atuação do SUS, do Sistema Único de Saúde, o atendimento oftalmológico de atenção à primária à saúde, que é algo bem interessante. Eu só vou pedir licença para as doutoras e para o doutor aqui, que nós estamos em contato com outro deputado federal, o deputado Alencar Santana. Muito bem, agora você vê que coisa chique, nós estamos com outro deputado, Eduardo Veloso. Boa noite, deputado. Vai dizer que caiu agora. Olha só. Não, tá aí. Eduardo Veloso, do União Brasil. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou às ordens. Muito bem. Nós estamos falando sobre a importância do exame oftalmológico ser feito por profissionais. E está sendo muito comum, doutor, o pessoal tem até perguntado aqui, que tem aquela propaganda, olha, vem fazer exame aqui, que você já sai com óculos e tal. E o doutor Augusto Tolentino me alertou sobre o seu trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí a respeito da importância do exame ser feito por um profissional qualificado, deputado. Isso mesmo. A você que nos assiste, a importância de um exame bem feito, né, um exame por um profissional qualificado, é totalmente diferente. Nós temos uma formação médica de 6 anos e depois mais 3 anos de especialização. É assim formado um oftalmologista. Então, isso nos dá base para que, além dos erros refracionais, nós, de alguma forma, consiga detectar as doenças precocemente. E, às vezes, isso num exame por um profissional não médico, a pessoa pode não detectar, né? Aquele paciente pode passar por uma não detectação disso. Então, isso a gente ressalta que sempre o profissional médico é a pessoa mais indicada para o exame oftalmológico. Deputado, eu gostaria de parabenizar pela propositura do projeto de lei 32... Está muito baixo o retorno, piorou um pouquinho, tem como aumentar? Eu não estou escutando. O senhor me ouve agora? Isso, está bem baixo, estou escutando, mas está bem baixinho. O senhor consegue ouvir agora? Estou escutando, melhorou um pouco. Ok.
Ok. Deputado, eu queria lhe parabenizar pela propositura do projeto de lei 3212 de 2023, que propõe o teste do olhinho, já beneficiando as nossas crianças nos primeiros exames oftalmológicos para prevenir doenças e já iniciar os tratamentos precoces, beneficiando a população. E também o projeto de lei 1384, que também é da autoria do senhor, que inclui no campo da atuação do Sistema Único de Saúde o atendimento oftalmológico na atenção primária à saúde. E eu gostaria que o senhor, sendo oftalmologista, sendo médico, que o senhor falasse sobre a importância disso. Nos acompanham a nossa presidente da Associação Brasileira de Oftalmologia, a doutora Cris, e também a doutora Cláudia, que é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Travou a imagem dele. Faz a pergunta. Está nos ouvindo, doutor? Deputado? Nós estamos com um problema de transmissão, de conexão. Enquanto conecta ali, eu quero falar aqui, pessoal, que o Haroldo César Júnior, ele falou: olá, Roberto, aqui do Vila Galvão, de Guarulhos. Que aula sobre saúde visual, viu? Eu já fiz consulta grátis em ótica e nunca imaginei que poderia ser atendido, que não poderia ser atendido porque não fosse médico. Um absurdo, Roberto. Tinha que dar cadeia, olha só. Camila Ferreira, qual vai ser o percentual do imposto? Isso ainda está sendo discutida, viu, Camilo? Mário Franco, miopia tem tratamento ou só óculos mesmo? Mário Franco, criancinhas pequenas têm catarata? Nossa, um monte de pergunta aqui. Nós temos que trazer essas doutoras aqui, um programa de 1 hora. Vai ser um prazer. Sem dúvida, será uma satisfação, tanto as da doutora Cláudia, a doutora Cris, a doutora Ismante. A doutora Ismante esteve conosco recentemente e também deu uma aula aqui sobre as necessidades da oftalmologia para a medicina. O nobre deputado está de volta. Deputado, o senhor me ouve perfeitamente agora? Estou escutando. O senhor conseguiu ouvir a pergunta no primeiro momento? Quando você começou a fazer a pergunta, eu acho que a conexão ficou meio ruim, caiu. Me permita repetir, deputado. Em primeiro lugar, eu lhe parabenizei pelos 2 projetos de lei de sua autoria. O primeiro que fala sobre o teste do olhinho e o segundo que inclui no campo da atuação do SUS o atendimento oftalmológico na atenção primária à saúde. E eu gostaria de pedir ao senhor que discorresse mais ainda sobre a importância desses projetos, sabendo todos nós da importância para a saúde pública da detecção dos diagnósticos primários das doenças oculares. E dessa forma se evita cegueira precoce das crianças e também se evita um peso para o Estado, para a Previdência, que é manter essas pessoas que acabam perdendo a visão pela falta de diagnóstico precoce, trazendo um peso para o Estado em cima da Previdência e, por outro lado, o benefício que o seu projeto de lei traz para a população de todo o Brasil. Então, é bastante pertinente essa sua colocação. Eu vou falar primeiro do teste do olhinho sendo obrigatório. Hoje, nós temos praticamente médicos em todas as cidades do Brasil. E lá, esse teste, a gente pode capacitar os médicos e ele mesmo fazer esse teste do olhinho, o teste que trata-se de um reflexo vermelho. E se ele tiver dificuldade, hoje a gente tem a telemedicina que pode dar esse suporte para ele. E com isso, nós iremos, ao longo do tempo, minimizar e prevenir a cegueira de várias pessoas. Só para você ter uma ideia hoje, a nível de estudantes, nós temos por volta de quase 200 mil crianças que têm uma certa deficiência. E se nós somarmos isso a essa deficiência, às vezes, com não passar óculos, isso aumenta muito mais o acesso direto. Então,
esse é o primeiro ponto que o teste do olhinho vai prevenir diretamente e vai fazer com que a gente consiga tratar precocemente essas pessoas. Até mesmo porque hoje nós temos equipamentos que conseguem também, através de foto, enviar esse fundo de olho a um profissional capacitado que pode dar um laudo à distância. Então, isso tudo já se permite através da telemedicina. Então, esse teste de olhinho, que ele se torne obrigatório para todas as crianças, né, que nascem. E em relação a outro projeto de lei, tornando a oftalmologia parte da atenção primária de saúde. É muito importante isso, e eu falo com bastante propriedade, porque eu atendo lá no Acre, né, eu sou servidor público e atendo o SUS lá. Para uma pessoa ter acesso a um profissional oftalmologista, ela tem que passar por um médico anterior. E tem que ser encaminhada. E aquela consulta do qual passou pelo médico, aquela consulta foi basicamente perdida. Por quê? Porque o clínico geral, ele de forma nenhuma, ele vai conseguir dar um resultado, por mais simples que seja, qualquer problema, 99% dos problemas oculares. Ou seja, então a gente está evitando que a pessoa tenha um acesso direto a um profissional, que a partir do momento que uma criança entre na idade escolar, ela tem que, de rotina, passar no oftalmologista. E aí, para se passar no oftalmologista, ela está tirando a oportunidade daquele clínico geral tratar o que ele tem capacidade técnica naquele momento. Porque a oftalmologia, ela requer alguns equipamentos acessórios que o clínico não detém naquela primeira consulta. Ou seja, o SUS está desperdiçando milhares e milhares de consultas, fazendo apenas um encaminhamento para o profissional oftalmologista, dentre outras subespecialidades. Então, eu acredito que a gente, de alguma forma, tem que rever esse posicionamento da atenção primária do SUS e dar acesso direto a essas especialidades. Aqui, no caso, nós estamos falando da oftalmologia, para que as pessoas possam ter o acesso direto e uma melhor tratamento e uma melhor interiorização desse profissional. Muitas cidades, às vezes, até querem contratar o oftalmologista, tem o dinheiro na atenção primária para contratar, mas não pode contratar com aquele dinheiro porque a oftalmologia está dentro de média e alta complexidade, que é um outro segmento da saúde, que é o teto MAC, não o teto PAP. Então, com essa mudança, nós daríamos poder para várias prefeituras poder contratar diretamente o médico oftalmologista e, assim, facilitar o acesso, que é o mais importante, à população em geral. Deputado, eu vou pedir só um minutinho, que a gente ultrapassamos aqui, e a gente precisa passar um comercialzinho, porque é eles que pagam a nossa transmissão aqui. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com essa turma da pesada, uma verdadeira aula sobre a importância dos olhos e também dos tratamentos preventivos. Já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance.
Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Muito bem, hoje o programa super recheado. Então vamos logo, Matheus, vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 12 de julho. Cantamos parabéns para Edson Almeida, Josepe Silva, Kaique Entler, Silvio Pompeu, Isina Costa. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. E olha só, esse segundo bloco nós temos o apoio da FESMA, empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Unisa, Universidade Santo Amaro. E quem faz Unisa faz história. Sindicato dos Metalúrgicos está conosco. Josinaldo Cabeça, Colégio Carbonel. Porque a criançada merece o melhor. E o melhor é Carbonel. Flor de Lótus, Centro de Reabilitação Veterinária. E Mercado dos Baixos. Carro bonito é isso daí. Hoje nós estamos com duas doutoras fantásticas e um deputado federal. Doutor e doutora aqui, Augusto Tolentino, doutor. Deputado, que satisfação ouvir as suas palavras, é um conforto. O senhor faz a dignidade da oftalmologia ser resgatada no Brasil. Doutor, em rápidas palavras, que nós estamos com o nosso horário terminando, em defesa da oftalmologia, a sua defesa é espetacular. O senhor está prevendo, cuidando das nossas crianças, cuidando da oftalmologia com propriedade. E eu queria que o senhor falasse mais algumas palavras, agradecendo a sua satisfação de estar presente no nosso programa. Nós queremos que o senhor volte, por gentileza. Perfeito, Augusto. Eu que tenho o prazer de poder participar. Uma pena que o tempo está acabando e eu também tenho agora uma reunião, mas a oftalmologia, ela trata da nossa visão, né? O nosso sentido mais usado pela nossa população. E ela tem que ter, de alguma forma, uma interiorização, um melhor acesso. E que é uma reclamação, aliás, que é uma colocação que os profissionais, não médicos, que querem, de alguma forma, atuar, que não tem eu acredito que o conhecimento necessário para isso, eles usam essas palavras. Então, se nós, de alguma forma, conseguimos colocar a oftalmologia dentro da atenção primária da saúde, isso já vai fazer com que caia por água abaixo essa dificuldade de ter o oftalmologista no interior. Aí a prefeitura vai ter a liberdade de contratar o médico direto. Mas aqui, Augusto, eu queria também fazer uma outra colocação e colocar à disposição dos colegas como um todo. Hoje eu estou como relator de uma comissão permanente da saúde em relação a nós melhorarmos a regulamentação de tudo que existe em relação às prestadoras de serviço, né? Que no caso são os planos de saúde. Nós percebemos hoje que os planos de saúde falam que passam por uma certa dificuldade. Nós escutamos os nossos beneficiários dizendo que eles pagam caro e às vezes não recebem aquilo que merecem. O que nós observamos, para vocês terem uma noção, que hoje a saúde suplementar, que temos por volta de 50 milhões de pessoas, e se nós levarmos que o SUS atende 200 milhões de pessoas,
é gasto 5 vezes mais na saúde suplementar do que é gasto com saúde para 200 milhões de pessoas. Então, a gente percebe uma dificuldade também no SUS, né? Se nós já temos dificuldade com o plano de saúde gastando 5 vezes mais e temos 4 vezes menos número de usuários, algo está errado. Então, isso nos chama a atenção. Eu acho que nós, de alguma forma, temos que melhorar esse convívio entre beneficiário e operadora de saúde e, principalmente, colocar em discussão o Ministério Público, temos que colocar em discussão o nosso judiciário, porque o Brasil é um dos países que mais tem judicialização, não só na saúde, mas em todas as áreas. Só para você ter noção, em relação à saúde eu não tenho certeza, mas em relação à companhia aérea, nós temos 90% de todos os processos judiciais do mundo. Caramba. É verdade. Então, o Brasil, a gente tem que, em parte, melhorar essa regulamentação para diminuir isso e dar uma estabilidade para que melhore o serviço. O que nós queremos, para finalizar, é uma inclusão de mais pessoas na saúde suplementar que, acima de tudo, tem um tratamento melhor do que o sistema público, isso é óbvio, e de alguma forma criar para pessoas que ganham 5, 6, 7, 8, aquela família que ganha até 8, 5 salário mínimo, de alguma forma o governo dá isenção, ou seja, aqueles planos de saúde para aquelas pessoas que de alguma forma quiserem ingressar na saúde suplementar. Por quê? Porque nós estamos tirando aquele peso do SUS. Então eu acho que o governo federal tem que pensar com carinho nisso. Isso aqui é um sonho que eu estou externando para vocês, para que de alguma forma a gente consiga dar um melhor acesso a toda a população na saúde. Obrigado, e isso melhorar o SUS indiretamente também. Obrigado, deputado. Espero poder contar com o senhor outras vezes. Rapidinho, doutora Cris, 15 segundos. Obrigado por ter participado. Espero Eu agradeço. poder contar com a senhora outras vezes. Eu acho fundamental, música para os meus ouvidos, a sua fala, deputada. A fala do outro colega, não era médico, desculpa, outro deputado também é muito importante, porque não existe almoço grátis. O que é grátis tem algum problema. Então, não acredite em exame de vista grátis. Exatamente. Doutora Cláudia, obrigado. Nós estamos aqui, eu queria que todos guardassem que nós estamos em defesa de uma população pouco esclarecida, que é o ato oftalmológico, que é um ato médico e que pode evitar uma cegueira, uma geração de cegos. Muito agradecer ao doutor e agradecer ao doutor Augusto Tolentino. Obrigado, doutor. Sempre uma satisfação. Obrigado, deputado. Obrigado, doutora Cris. Obrigado, doutora Cláudia. Extremamente importantes os esclarecimentos das doutoras, do nobre deputado Eduardo Veloso. Roberto, sempre uma satisfação estar ao seu lado. Muito obrigado, boa noite. Estourou o nosso tempo. Obrigado às doutoras, obrigado ao deputado, obrigado aos dois deputados federais, né, pensando. E o doutor Augusto Tolentino, mais duas doutoras top. É bom demais.